Faça um favor para mim, abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. É um texto conhecido, Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Enquanto você procura aí, eu quero lhe pedir para termos mais um momento de oração. Se você não encontrou a mensagem aí, se você não encontrou o texto, não tem problema. A gente, aos pouquinhos, nós vamos nos encontrando, eu vou lendo devagar. Vamos orar? Pai querido, eu quero lhe pedir que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor nos tome pelas suas mãos, que ao nos debruçarmos diante da sua palavra, possamos encontrar verdades profundas, possamos encontrar verdades libertadoras, que nós possamos de fato, Pai, diante das Escrituras, da sua voz, possamos encontrar maneiras de enfrentar as aflições. Que a sua doce companhia, que a sua misericórdia, que a sua compaixão, que o seu bom ânimo nessa noite seja algo real, perceptível em nossas vidas, é assim que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, diz assim, Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que levavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que afastasse um pouco da margem, usando o barco como púlpito. Sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito. Eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Amém. Até aí. Essa é uma história que talvez você já tenha escutado, talvez você já tenha ouvido. Uma história muito conhecida, comum nas narrativas bíblicas. Só para você ter um contexto, Jesus está vivendo um momento onde ele está ensinando as pessoas, e os seus ensinamentos, de alguma maneira, alegram o coração das pessoas, as liberta, elas encontram valores e percepções para que a vida seja transformada. Então, as pessoas vão atrás dele. Jesus, diante desse texto que lemos, um pouco antes, tinha acabado de pregar e as pessoas estavam indo atrás dele. Por isso que Jesus chega, quando ele vê os discípulos e vê os barcos ali parados, percebe as pessoas chegando, ele pede para afastar um pouco, para que o barco seja púlpito. E ele segue falando. Mas há algo nessa história que para mim é extremamente importante, e é exatamente nesse contexto, é exatamente nesse ponto que eu quero tentar trazer a minha reflexão, que quando Jesus cria um diálogo com Simão Pedro, Jesus pede para ele ir para águas profundas, e Simão dá uma resposta interessante: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe, nadinha, 0. E talvez, aqui, eu e você, em alguns momentos da vida, estamos aflitos exatamente por isso. Nos esforçamos, lutamos, tentamos, corremos atrás, mas a impressão que temos é que não conseguimos nenhum tipo de resultado. Nada. Nenhum peixinho sequer. Nada que possa nos alimentar. Não está escrito no texto, mas está óbvio, pelo menos para mim está óbvio uma questão aqui. Eles vão à noite buscar peixes, porque há uma necessidade, a necessidade de se alimentar.
Eles estão famintos, eu estou falando de uma cultura de subsistência. Eles precisam, de alguma maneira, caçar, colher para se alimentar. Há uma falta aqui, uma falta de alimento. Então eles saem na melhor condição. Eu não sei quantos de vocês já se aventuraram a pescar. Eu confesso, eu sou um péssimo pescador, mas eu tenho, por exemplo, meu pai que adora pescar e meu sogro, então, demais. E aí, naturalmente, para eu conseguir deixá-los um pouquinho felizes, já fui algumas vezes pescar. E normalmente, quando se vai pescar, se vai ou muito à noite, e passa-se a madrugada, ou se acorda muito cedo. Tipo por volta das 3 da manhã. Porque o período da noite é o momento mais satisfatório para a pescaria. Esse é o melhor momento, não é durante a manhã. O momento mais satisfatório para você conseguir alcançar o que você quer como um bom pescador é normalmente durante a noite. E aqui, os discípulos fizeram tudo conforme o script. Foram num momento satisfatório, trabalharam durante a noite inteira, lutaram para conseguir trazer algo para casa, mas não conseguiram. E aqui, mais uma vez, não sei você, mas eu me identifico com eles. Porque está muito claro para mim que uma das únicas certezas que nós temos na vida é que nós teremos que lidar com as frustrações. Nós não temos muitas certezas na vida, nós temos poucas. Agora vocês vão ficar tristes. Uma delas é a morte, essa é uma certeza. Outra delas é que nós vamos lidar com a frustração. Porque nem tudo vai acontecer como nós planejamos, nem tudo vai acontecer como nós gostaríamos, nem tudo vai acontecer como nós queremos. Nós temos que lidar com isso. É assim que está a vida dos discípulos, lidando com a frustração, lidando com a questão de não ter conseguido alcançar o que desejavam. Então, diante disso, eu quero lhe deixar um primeiro ponto, para talvez você aprender a lidar com as suas frustrações, para você aprender a lidar com os perrengues da vida, talvez para você enfrentar os perrengues e dificuldades da vida. Saia da superficialidade. Saia daquilo que é superficial. Um dos maiores perigos da vida, pelo menos na minha perspectiva, é se manter exatamente nesse lugar superficial, na margem, onde não se corre riscos, onde de alguma maneira o chão é lugar seguro. Sair desse lugar, sair dessa margem superficial, é de fato uma tentativa de mudar as coisas. Porque esse lugar superficial, de alguma forma, é definir, ou pelo menos tentar acreditar que nós já sabemos tudo sobre a vida. Que nós temos uma vida definida. Afinal, eu estou no chão, aqui é seguro, lá eu não conheço, aqui já está definido, eu sei tudo. Eu já sei como as coisas funcionam aqui. Não está tão bom, mas eu sei. Não tem um mísero peixe sequer, mas eu já sei. Eu estou aqui no superficial. Pessoas que vivem na superficialidade não questionam, não têm interrogações em suas mentes, acreditam que sabem de tudo, e é claro que aqui eu não estou falando de nenhum de vocês, com certeza, nenhum de vocês tem essa impressão que sabe de tudo, ou em alguma área da vida tem essa impressão que sabe de tudo. Estou falando de outras pessoas que não enfrentaram a chuva, pessoas que estão na superficialidade, tem essa máxima de que tem todas as respostas. Geralmente tem um conhecimento pulverizado. Sabem muito, entre aspas, de tudo. Sabe aquela pessoa? Eu gosto de desenho, nem tinha pensado, não estava no meu esboço, mas eu gosto de desenho, me ocorreu agora. Já assistiu Chaves? Chaves? Já assistiu? O Chaves, sempre que tem uma ideia interessante, bacana, diferente, o Kiko já vem, eu já sabia. Sabe essas pessoas assim?
Quando você pensa, e se nós fizermos? Eu já tinha pensado, verdade. São pessoas que acham que sabem de tudo. Que de alguma maneira, de uma forma mascarada, são superficiais. Porque não buscam dentro de si a motivação. Não olham para dentro de si para, de fato, identificar se aquela pergunta, de fato, pulsa dentro do seu coração. Simplesmente respondem, eu já sabia, para não parecer menor. Para não parecer inferior. Pessoas que dificilmente buscam valores internos dentro de si para, de fato, olhar para a vida, identificar sua história e enfrentar sua história. Pessoas que não buscam águas profundas, não se aventuram e acham que sabem todas as respostas, mesmo nunca indo a alto mar. Tem a resposta para o marinheiro, mas nunca se aventurou além da margem. Nós temos muitas pessoas assim, que de fato lidam com a vida com essa casquinha superficial, que têm as respostas decoradas do Google, politicamente correto, mas que nunca se aventurou de fato em alto mar. Pessoas que dão muito mais valor ao status quo, ao que aparenta ser, ao que o outro vai dizer. Há de fato valores internos que pulsam dentro de si, valores internos que de alguma maneira dizem a seu respeito. E quando eu falo de valores internos, eu estou falando de alguma maneira daquilo que mora dentro de você. E eu não sei se você sabe, isso está escrito nas Escrituras. Deus não habita mais o templo feito por homens. Ele habita onde? No coração humano. Responder à vida sem olhar para dentro significa responder à vida a partir das suas ideias superficiais, sem olhar para a profundeza do que é Jesus de Nazaré. Responder à vida, dar respostas para a vida, sem se aventurar, se arriscar, buscar águas profundas. Will, você está maluco? Não, é buscando águas profundas, que rios de águas vivas fluem. É nessa busca, é nesse risco de se questionar, de se perguntar, que nós temos um encontro com Deus. É nesse processo de busca que nós vamos ao encontro daquilo que temos necessidade. A história fala de pescadores que vão pescar. Eles têm a necessidade, eles têm fome, eles precisam de alimento, então eles vão pescar. Pescadores que vão atrás da sua necessidade. E eu preciso aqui lhe perguntar, qual é a sua necessidade? Porque você já não é mais um pescador ou uma pescadora originalmente, mas há necessidades dentro de você. Sabe o famoso sabe tudo? Aquele que repete a frase para si mesmo e várias vezes para outras pessoas. Eu sei o que estou fazendo. Você já ouviu essa frase? Preciso dizer para vocês e ser muito sincero, eu já falei essa frase. Eu sei o que estou fazendo. Do alto da minha sabedoria dos meus 18 anos, eu acho que eu repeti essa frase para os meus pais, no mínimo umas 100 vezes. Preciso dizer que tinha a arrogância e a prepotência de que sabia tudo de fato. Pessoas que dizem saber tudo rejeitam conselhos, porque pressupõe que o outro não entende nada sobre a sua necessidade e problema. Eu sei o que estou fazendo. Elas ostentam de alguma maneira uma prepotência e às vezes até são pedantes, chatas. Preciso admitir novamente, eu sei o jovem adolescente chato que eu fui. Confesso.
eu sei. Extremamente arrogante às vezes. O fato é que ficar com essa ideia de que se sabe tudo, de que se tem a resposta, significa literalmente não alterar a circunstância. Ficar com essa ideia que tem todas as respostas na mão é típico de quem quer ficar rodando em círculo. Ficar com essa perspectiva de que se sabe tudo é literalmente se condenar ao inferno de estar desnorteado, perdido. Porque você não consegue encontrar o caminho e acha que sabe, e acha que sabe. Simão Pedro, no texto que lemos, ele quase cai na armadilha de ser o sabidão. Não sei se você se dá conta, mas ele começa a frase dizendo assim, Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Quando Jesus diz para ele o seguinte, vá para águas profundas. Senhor, a noite inteira nós já fizemos isso. E nós não pegamos nada. Ele quase cai na armadilha de, nas entrelinhas, dizer, Senhor, eu sei tudo. Eu já fiz esse caminho. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus. Você é carpinteiro, você manja de madeira. De pescaria manjo eu. Você não manja de pescaria. Seu negócio, Jesus, é lidar com as escrituras e madeira. Seu pai te ensinou isso. De pescaria mesmo. Sou eu que sei. Então, Simão quase cai nessa armadilha, porque é assim que ele começa a frase, é uma afirmativa. Mas ele segue na frase, que, inclusive, na minha percepção, é uma das maiores qualidades de Pedro. Pedro é impetuoso. Em diversos textos da Bíblia, você vê Pedro dando uma resposta de bate-pronto, impetuoso, mas ele, de forma que é impetuoso, extremamente visceral, ele é extremamente sensível, e ele segue e diz o seguinte, mas, se você está mandando, nós lançaremos a rede novamente. Há outras versões de Bíblia que eu gosto muito, mas, sob a tua palavra, sobre o que você está nos dizendo, por confiar no seu coração, por confiar na sua amizade, por confiar na sua parceria, por confiar na sua compaixão, por confiar na sua misericórdia, por confiar nessa sua presença real e verdadeira, por causa da tua palavra, nós lançaremos a rede novamente. Ao mesmo passo que Pedro parece cair na armadilha, a sensibilidade toma ele pela mão. Toma ele pela mão e ele muda a circunstância. Então eu queria te deixar uma coisa aqui, escute vez por outra a voz do Eterno. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez assim como eu, você em alguns momentos começará a resposta de forma prepotente. Porque nós somos humanos. Mas, diante desse diálogo, essa é a possibilidade de você ser tocado pela sensibilidade e dizer, mas, segundo a tua palavra, a minha vida muda. Mas, segundo o que você está me trazendo, a minha história pode ser transformada. Tenha coragem. Coragem para encarar essa circunstância, coragem para encarar o diálogo. Inclusive para encarar as suas omissões, porque só tem um jeito de nós mudarmos a história, só existe um jeito, ficando de frente com as questões. De fato, a noite inteira não se pegou peixe, não se tapa o sol com a peneira, de fato há um problema aqui, de fato a falta persiste, de fato, a frustração está ali. De fato, a aflição continua insistindo em incomodar.
Só existe um jeito de mudar a história, ficando de frente com ela. Para ter coragem de conversar, de ouvir a voz de Deus, de questionar, de debater. Will, de onde está tirando isso? Debater? Sim, debater. Tiro isso inclusive do próprio Jesus de Nazaré, que diante dos diálogos mais bonitos que eu conheço, mais viscerais, encontra um caminho. Eli, Eli, por que me abandonaste? Se possível, passa de mim esse cálice. Está doendo demais, é pesado demais, essa aflição é muito dolorida. Esse é um diálogo de debate com tudo. Mas, sobre a tua palavra, contudo, seja feita a sua vontade. É nesse espaço que Deus mora. É exatamente nessa fissura que Deus mora. Diante dos nossos debates, diante das nossas dores, diante inclusive dos nossos ímpetos, cheio de dor, onde às vezes a gente grita por desespero, onde às vezes a prepotência toma conta. Hoje é muito claro. Aos 30 e poucos anos eu consigo perceber hoje que o garoto de 18 anos era prepotente, sabe por quê? Por causa da sua total insegurança. Porque ele conseguia perceber que ele não sabia de nada, essa era a verdade. Mas ele precisava mostrar para quem ele imaginava que era importante, que sabia de tudo. É exatamente nesse embate, é exatamente nesse processo de luta interna que nós vamos identificando um caminho e contudo, seja feita a vontade de Deus, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente, eu recomeço, eu faço de novo, eu mudo a minha percepção, eu mudo a minha história, assim como Jesus fez, assim como Pedro fez. Enfrente você também as circunstâncias, que por vezes vem maquiado com essa frase: eu sei o que estou fazendo. Não sabe. Não sabe. Se soubesse, você não estaria com essa aflição batendo dentro do seu peito. Se soubesse, você estaria em paz. Não sabe. Não é porque o resultado foi ruim, porque resultados ruins acontecem. Você não sabe o que está fazendo exatamente por causa dessa aflição que te consome. Não sabe. Então enfrente isso. Olhe de frente. De fato. Encare. Como diz um certo poeta, pensador e músico que eu gosto muito, chamado Gabriel Pensador. Ele diz uma frase que eu queria repartir com vocês, que fala assim, ó: somos escravos da nossa própria falta de atitude. É disso que nós somos escravos. Nós somos escravos exatamente dessa nossa passividade, de achar que sabe tudo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: pare de adotar o medo, a culpa, que são inerentes ao fracasso, e nós precisamos aqui admitir. É muito provável que aqui nessa plateia, todos nós já tenhamos fracassados em algum momento, em alguma esfera. Todos nós. Pare de ficar adotando o medo e o fracasso como padrão das suas justificativas, como máscara, utilizando inclusive esse processo superficial de que você não dá conta. Como assim você não dá conta? Pare. Pare de ficar lidando com a sua história sem profundidade. Pare. Se der a chance de lançar a rede novamente. Quantas vezes? Outra vez, e outra vez, e outra vez, e quantas forem necessárias, e outras vezes. Porque, pela primeira vez nós estamos vivendo, ninguém sabe de tudo. Ninguém. E nós vamos fazer algumas vezes pescarias e ficaremos a ver navios. Algumas vezes. Então o que a gente faz? Lança a rede de novo. Então o que a gente faz? Sobre a palavra da compaixão, do amor, da graça, tenta outra vez.
sem a justificativa do medo, ou sem a justificativa que nós somos capazes, ou sem a justificativa de que somos de fato pecadores, maculados. Sem isso. Não gaste tanta energia com desculpas e afirmações de que a existência é injusta. Não. Gaste muito mais energia para encarar, para enfrentar, para lidar com as circunstâncias, para se olhar no espelho, para sim, olhar para o vacilo, verdade, para olhar para o vacilo, para identificar que à noite, alguma coisa nós fizemos que não deu certo, não teve peixe, mas não faça disso, de fato, o seu martírio, para que a vida inteira você fique sem pescar. Então, encare as circunstâncias, estimulado pelo amor, sobre a palavra de Deus, se lance na direção da vida, porque certamente se lançando na direção da vida, sobre a palavra de Deus, você encontrará um alimento muito melhor do que o que você tem hoje. É se lançando neste processo, é se lançando nos braços de Deus, é se lançando para a vida, que nós encontraremos alimento muito melhor do que temos hoje. Nós às vezes nos contentamos com a migalha, às vezes com nada, com a justificativa de aqui, na margem, no superficial, estamos seguros. Não. A proposta do Evangelho é outra. A proposta do Evangelho é nós nos lançarmos no mundo. A proposta do Evangelho tem o id. Para quê? Para anunciar uma boa notícia. O que é isso? Corra riscos. Anuncie o amor, porque anunciar o amor é correr riscos. Anuncie a graça. Se lance nesse processo, e nesse processo você encontrará alimento incomparável. Porque de fato, onde o vacilo acontece, onde o pecado chega, a graça transborda. É neste processo. É neste processo que nós vamos identificando caminhos, possibilidades. Para eu finalizar, deixa eu dar um segundo ponto para você. Dê ouvidos, sim, dê ouvidos à voz serena e poderosa de Jesus. Serena, Will? É. Serena. Dê ouvidos à voz do Eterno. Porque ela está em você. Eu sou de tradição assembleiana, cresci na assembleia, tipo Pedro assim, sempre estive envolvido com a igreja, e participava de louvor e tudo mais, e tinha um corinho, um hino, que dizia o seguinte: Deus está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Essa voz está em você. Essa voz se move através de você. Por isso que ela é serena. Porque às vezes ela é tão imperceptível. Às vezes ela é tão singela. Mas ela está em você. Então escute a voz do Eterno. Dê espaço para essa presença que nos energiza, que nos estimula. Dê espaço e tenha sensibilidade para ouvir a voz. Vá para águas profundas. Vai, Will. Se arrisca, cara. Mas Deus, pode dar errado. Não tem problema. Se der errado, eu seguro você pela mão. Vai, Will. O que você está esperando? A voz de Jesus, a voz de Deus, serena e poderosa. É uma presença que não vai solucionar os meus problemas e nem os seus problemas. Ela faz algo muito maior. Ela nos dá estímulo.
Ela nos enche de entusiasmo e energia para nós enfrentarmos as circunstâncias, os mares turbulentos da vida. Essa é a voz de Jesus, que de fato nos traz energia, entusiasmo, estímulo. Uma voz que não se resigna apenas a lidar com momentos favoráveis. A pescaria que deu errado tinha dado errado num momento favorável. Afinal, a noite é o melhor momento para se pescar. Já havia amanhecido. O momento não é favorável e Jesus diz: vá para águas profundas. A voz de Jesus não se resigna a momentos favoráveis. Não. Ela contraria o status quo. Quando todo mundo diz o seguinte: este caminho é o melhor, ele diz: não, nós vamos na contramão. Deixa eu dar uma alfinetada aqui no universo evangélico. A teologia da prosperidade é a melhor, enche as igrejas. Nós, aqui na Bethesda, queremos o caminho da graça. A teologia da prosperidade lota auditórios. É verdade. Nós, aqui na Bethesda, queremos continuar anunciando um evangelho que é para todos e todas, sem exceção. Nós, aqui na Bethesda, queremos dar valor não àquilo que parece ser bom, mas de fato valor àquilo que nos alimenta, gente, porque apenas vida é capaz de curar outra vida. Reino de Deus acontece com vidas, salvação acontece de forma coletiva. Então nosso caminho é outro, é uma voz serena: vá para águas profundas. É uma voz que não se resigna ao habitual, nos encoraja a tentar outra vez e outra vez, quando tudo parece desfavorável. Deus é essa presença, essa voz, que não se trata de um vento impetuoso, estridente, cheio de furor, mas uma voz serena, perseverante, e extremamente poderosa, porque é amorosa. Ela é uma brisa suave, que nos aponta a direção certa, que nos faz buscar a verdade, que nos estimula a nutrir a vida com o que há de mais sagrado. É essa a voz. Quando eu estava pensando nessa reflexão, quando me veio esse insight dessa voz serena, me veio junto com esse insight um texto que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, apenas 2 versos, 11 e 12, que eu quero repartir com vocês. Deus, diante de um momento de crise de Israel, onde tudo era ruim, péssimo, onde tudo parecia liquidado, acabou, nada mais faz sentido, Deus se apresenta ao profeta Elias a partir de um sopro suave. O texto diz assim, ó: o Eterno disse a Elias: sai e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. Depois o vento veio num terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Dessa brisa suave, Deus fala com Elias. É nessa brisa suave que Deus fala com Elias, fazendo uma pergunta: o que você está fazendo aqui?
E talvez seja um devaneio meu, mas eu gostaria de fazer uma fusão desta pergunta que Deus faz a Elias com a resposta que Jesus dá aos discípulos. O que você está fazendo aqui? Vá para águas profundas. O que você, Maria, está fazendo aqui? Vá para águas profundas. O que você, Pedro, está fazendo aqui? O que você, José, está fazendo aqui? O que você, Will, está fazendo aqui? Vá para águas profundas. Encare a realidade. Enfrente o vitimismo que às vezes te pega e te abraça. Se for necessário, e às vezes é necessário, viva o luto. Faz parte. Lide com a depressão. Não finja que ela não existe. Lide com a dor. Lide com a angústia. Isso de fato é ir para águas profundas, é encarar a realidade, é encarar as circunstâncias, porque quando nós vamos para águas profundas, nós temos uma certeza, nós temos um Deus cheio de compaixão que deixará as nossas redes cheias. Outra maneira de dizer isso, nós temos um Deus cheio de compaixão que diante da dureza da vida, da dor da vida, do choro, da lágrima, quando a noite é escura, quando amanhece, o afeto dele transborda e isso nos traz vida plena. Então vá para águas profundas. Não fique nesse lugar seguro. Porque esse lugar talvez está matando você de inanição. Porque você não se alimenta mais. Porque não tem mais alimento. Então vá para águas profundas. Assim como os pescadores conseguiram ter as suas redes cheias, lotadas, onde apenas um barco não foi capaz de juntar tudo isso. Precisou de outro barco. A partir de Jesus de Nazaré, a partir de um Deus encarnado que apresentou a graça de forma extravagante, tenho a convicção que quando nós mergulhamos em águas profundas, não estamos indo sozinhos. Estamos indo acompanhados por um Deus plenamente amor. E isto é a esperança de que mesmo diante da aflição, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do perrengue, nós voltaremos para casa cheios de Deus, de afeto, de amor, de misericórdia, de compaixão, de fraternidade, de vida e vida eterna. Se der errado, lance a rede outra vez. E se der errado depois, lance de novo. E se continuar dando errado, a partir de Jesus de Nazaré, eu tenho uma boa notícia para te dar. Pode dar errado quantas vezes você quiser. Você pode errar quantas vezes você quiser. Está tudo bem. Porque a graça nos alcançou, a sua misericórdia nos tocou, e isso de fato é a possibilidade de eu e você vivermos de forma verdadeiramente humana, tentando. Talvez nessa tentativa nós seremos como Jesus, nos colocaremos no status agora de pessoas sagradas, porque lutamos com integridade e assim encontramos Deus no meio dessa trilha. Amém? Fique em pé que eu quero orar com você.